Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui hoje para fazer uma live com vocês. Vai ser uma live muito interessante. Hoje a gente tem uma convidada especial e nós vamos falar um pouquinho sobre mindfulness, tá? Faz tempo que eu não estou fazendo live, né? Devido ao excesso de trabalho, uma série de coisas, mas aos poucos eu pretendo ir retomando, tá? Espero que vocês gostem. Eu já vou convidar então a Celina. Um minutinho, vamos ver se ela tá aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Já enviei o convite para o Estúdio Sat. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Já enviei o convite para você, Celina. Você já recebeu o convite? Deixa eu enviar novamente. Aqui. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Esperando a nossa convidada. Ah, agora Olá, deu. tudo Oi, bem? tudo Tudo bem? bom? Não estava ainda, mas agora foi. Algumas falhas técnicas, eu também Foi. dei uma atrasadinha aqui. Seja muito Ah, bem-vinda. É um prazer obrigada. conversar com você. Gente, a Também. Celina é psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro e desde 2008 que ela vem estudando a técnica de mindfulness. Né? Ela aplica lá no estúdio dela, ela vai contar melhor para nós. Né? Na ver- Vocês já conhecem, né? Eu sou a Natália, sou psicóloga, né? Então agora eu vou deixar ela se apresentar para a gente começar o nosso tema, tá? Seja Ah, bem-vinda, Celina. obrigada, Natália. Que bom que Pode deu ficar à certo, vontade. né? Obrigada. Obrigada pelo convite. Na verdade, desculpa, só para te corrigir, 2018, tá? Ai, Que eu tenho estudado. desculpa. Imagina. Então, assim, eu me formei na PUC em 2003 e fiquei um tempo sem trabalhar com a psicologia. E aí, em 2015, mais ou menos, eu voltei para a psicologia e aí a minha psicóloga me indicou, assim, para uso pessoal, digamos assim, o mindfulness, que eu não conhecia na época, nunca tinha ouvido falar. E fiquei muito curiosa. Eu achava, eu até tinha, vou falar um pouco assim de mim, meio misturar. Se você quiser, você me interrompe. Eu Pode tinha ficar um à vontade. pouco, eu tinha um pouco aquela ideia que mindfulness, meditação era aquela, tinha que ser assim, em aquela postura, né, flor de lótus, que é aquela postura sentada e tem incenso. E eu achava assim, isso não é para mim. Mas quando ela me indicou e ela me conhece muito bem e sabe que eu sempre fui uma pessoa ansiosa, hoje em dia eu acho que eu lido um pouco melhor, mas eu fui procurar. E aí procurei um curso aqui no Rio, onde eu fiz, gostei muito, vi que me fez tão bem e aí quis estudar mais. Falei, bom, eu quero aprofundar meus conhecimentos. E aí foi aí que em 2018 eu fiz a primeira formação aqui no Rio. Minha primeira formação foi para crianças e adolescentes. Foi um curso que tinha aqui no Rio de Janeiro e eu achei super interessante. E acho que desde então venho fazendo assim cursos e agora estou fazendo um também com uma professora inglesa que é mais para adulto. Então assim, venho me interessando por esse tema que eu acho que é realmente muito bacana e tem ajudado, eu acho que muitas pessoas, inclusive a mim mesma, né? Então E esse nesse momento, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, né, que as Uhum, pessoas ainda não retomaram a rotina, porque rotina traz muita segurança. com Então as certeza. pessoas perderam a segurança, então estão cada vez mais inseguras, com medo, ansiosas, né? A Uhum, procura aumentou muito na clínica, com crises, pessoas com crises de ansiedade. Hoje até ouvi uma muito. psicóloga na internet fazendo até um vídeo falando de pessoas que sofrem de ansiedade pelo uso da máscara.
né? Então, Uhum, assim, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar desse tema, né, com Celina? Porque certeza. a ansiedade está aí, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, com medo do cenário, Com né, certeza. preocupadas com o futuro. É, eu concordo, acho que assim, é isso. Eu trabalho, né, com os dois, com a mindfulness, que em português a gente pode chamar de Uhum, atenção plena, e com a psicologia, né? E eu vejo isso uhum, também, Natália. Assim, eu sou do Rio, né? E uhum, aqui eu tenho visto isso também. Muitas pessoas com muita ansiedade. Acho que, uhum, assim, desculpa, claro que mais para trás, né? Entre março, junho, julho, estava um pouco pior. As pessoas assim que não saíam às vezes nem de casa, nem para ir ao supermercado, ou não faziam quase nada, né? A gente quase não saía de casa realmente, até porque não tinha nada aberto. Então, a gente realmente viu um nível de ansiedade bem alto. Muita gente procurando por assim técnicas para ajudar nesse relaxamento. Então, até assim, para se conhecer melhor. Então, era terapia, às vezes o mindfulness, muito até de exercício. Então, e como você disse, essa questão da rotina, né? Ajuda a estruturar. Eu acho que isso de ter, no começo até eu falava muito para meus pacientes também. Acho que isso de ter uma rotina, de você, bem ou mal, naquele começo mesmo, né? Se vocês lembrarem, né? Que a gente tinha nada para fazer com a só arrumar a casa. É, eu mesmo estabeleci uma rotina para mim, do tipo, não, então tá, eu acordo, aí sei lá, eu vou lavar, eu fazia exercício em casa, eu fazia, pegava na internet umas lives, fazia, nem que fosse 20 minutos, meia hora, aí sei lá, eu ia ver um filme, aí eu lia, praticava, porque eu acho que isso ajuda, é o que você disse, eu acho que ajuda o nosso cérebro a se organizar, né? E acho que isso uhum, trouxe realmente muita ansiedade. Então, a uhum. mim me ajudou muito, particularmente, e vi uma demanda muito grande. Mas, curiosamente, desculpa, você ia falar, Natália. Não, eu ia só acrescentar, assim, porque às vezes os sintomas de ansiedade as pessoas confundem muito, né, com às vezes problema cardíaco ou até mesmo o estresse. Então, às vezes gera muita confusão esse problema de ansiedade. Às vezes é preciso essa retomada aí mesmo do ritmo, dar uma parada, né, Uhum, repensar. com certeza. Eu ia só fazer o comentário assim, acho que Uhum, ajudava a mim também. uhum, E aí o que eu ia fazer o comentário assim, acho que lá também teve essa demanda e agora também uhum. está tendo, porque eu acho que tem gente que agora com a volta também está sendo, aqui no Rio pelo menos está sendo, ainda continua um pouco esse formato híbrido, sabe? Então, Uhum, algumas pessoas voltam a atender, estou falando de mim, né? Psicóloga, uhum, consultório, alguns no consultório, alguns online. Tem gente que já está saindo para trabalhar, mas a gente ainda não sai muito de noite. Então, assim, estou falando do geral. E isso é, também gera um estresse. Não sei como é que está aí para você, né? Mas imagino que esteja é, parecido. sim, tá muito parecido essa retomada, né? Gera muita ansiedade, medo também, né? A pessoa às vezes sente medo de se contaminar. Então, E, assim, ainda não voltou por completo tudo, né? Tá tudo então, muito estranho ainda. e às vezes esse limite, né? Para onde que eu vou? Até Uhum, onde eu vou? Claro que uhum, tem pessoas que, assim, acho que tem os dois extremos, né? Uns que não vou fazer nada, não quero nem sair de casa ainda. Eu conheço uhum, alguns que ainda estão nisso, e outros que, tipo, uhum, não vou pegar, isso aí se eu não peguei até agora, eu não vou pegar. Mas eu estou falando de um meio termo, assim, que vou sair, tem que ir voltando à minha vida, mas para onde que eu uhum, vou? Será que eu pego? Quais são os cuidados? Então, assim, esse meio termo, eu acho que realmente a meditação é um método que ajuda. E aí, uhum, desculpa, só para falar uma coisa, você falou essa questão da ansiedade, da respiração, né? Tá uhum, ligada essa questão de. Eu acho que faz muito sentido. Eu mesma uhum, tive coronavírus, foi bem no começo, enfim, eu tive bem em março, por conta de uma viagem que eu fiz, assim, antes de começar a pandemia. E eu percebi em mim, assim, às vezes eu ficava meio com falta de ar e ficava tipo, será que isso é ansiedade ou será que isso é do coronavírus? E aí eu respirava fundo, tipo, não, acho que isso é isso. ansiedade. Então eu imagino que muita gente tenha passado por isso É. também, ou esteja passando Uhum, ainda, né? Tipo, tem um uhum, pouco, claro que tem que é, cuidar, não estou dizendo que não é para uhum, cuidar, se a pessoa estiver sentindo falta de uhum, ar, procure médico, né? Nós somos psicólogos e claro, temos a consciência da da importância do importância. médico, mas assim, às Uhum, vezes tem um pouco essa confusão do estresse, da ansiedade, é, da falta de ar que dá. é.
E a sensação. Isso que você falou é interessante. Eu costumo falar que às vezes quando as pessoas estão ansiosas, a respiração parece que fica cortada, né? Ela não flui assim como tem que Uhum, fluir. Ela não é completa, né? uhum. Então, é exatamente isso. Eu queria que você falasse, Celina, um pouquinho, aí a gente introduziu um pouco aí no nosso cenário, mas que você explicasse para a gente o que que é mindfulness, porque Tá o bom. pessoal perguntou muito na caixinha, Ah, né? Que é? eu Ah, tá deixei bom. lá. Muita gente perguntou, eu não Tá bom. conheço, mas se é para ajudar a minha ansiedade, eu quero conhecer, quero Que fazer, bom, quero praticar. que bom. Então vamos lá. Então, o mindfulness, ou atenção plena, que é como a gente chama, é uma forma, assim, é um estado mental, talvez, da gente estar mais atento ao momento presente. A gente tende a estar mais pensando no futuro, em coisas que a gente tem a fazer. Então, sei lá, eu estou aqui com você, por exemplo, e não necessariamente agora, tá? Mas assim, em geral, né? Estou aqui com você, mas vou pensar, o que que eu vou fazer para o jantar depois? Não, eu tenho que mandar um e-mail, tá? Isso pode estar acontecendo. Ou eu estar pensando em coisas que já passaram e ficar pensando nessas coisas que já passaram, né? Então, hoje de tarde eu esqueci de mandar um e-mail, eu tinha que ter pago um boleto, eu não posso esquecer de pagar amanhã e tal. E isso é super normal de acontecer. Nossa mente funciona assim. Ela fica, né, tentando lembrar das coisas que já passaram ou no futuro. E é normal, mas assim, traz um certo desconforto. Eu não vou dizer que talvez mal-estar, né? Porque de fato a gente não fica nesse momento presente, né? Eu Então, posso falar que claro, cansa, isso pode cansa. cansar as pessoas, né? Acho que sim, e tem até um certo Uhum, desgaste emocional ou uhum, mental, né? E tem até um estudo interessante isso. de Harvard, Uhum. enfim, numa faculdade, né? Que eles fizeram uma pesquisa com algumas pessoas que era como se fosse um aplicativo e eles perguntavam assim, o que que você estava fazendo e o quão presente você sentia naquilo que você estava fazendo. Então, por exemplo, estou fazendo a live com a Natália. E quão presente você se sente? E, sei lá, era de 1 a 10, ou era, né, de pouco, muito, muito. E assim, o resultado deu que 47% das pessoas não se sentia tão conectado com o que estava fazendo no momento presente, que é Número quase a relativo. metade. É alto. É, é relativamente alto, ou seja, Uhum. quase a metade das pessoas não se sente tão presente no que está fazendo. Enfim, isso é um dado assim que eu acho interessante essa pesquisa. Então, voltando para o mindfulness, é esse estado da gente tentar trazer a nossa mente para o momento presente e da gente ter algumas atitudes nesse trazer a mente para o momento presente, né? E que atitudes seriam essas? Então, em geral, a gente fala assim, por exemplo, de ter uma mente curiosa. A gente chama até no mindfulness de uma mente de principiante, que é, se a gente lembrar, uma criança, né? Que se a gente olhar uma criança, por exemplo, descobrindo o mundo, começando a engatinhar, caminhar, vendo um objeto pela primeira vez, ela olha com muita curiosidade, né? Ela olha de vários ângulos. Então, a gente vai perdendo isso um pouco com a vida, com a idade, né? Na verdade, a gente já está meio que acostumado àquilo e já automatiza, que é um termo que a gente usa também. Então, se a gente puder resgatar um pouco esse olhar curioso, mente de principiante. Não julgamento é outro termo que a gente usa também no mindfulness, que Uhum. é a gente olhar a nossa experiência como ela é, sem tentar julgar se ela é boa, ruim, eu gosto, não gosto. Ela é o que ela é nesse momento. Então, por exemplo, né? Eu senti uma raiva nesse momento. Tá, ela é boa ou ruim? Não, não é boa nem ruim, é o que você está sentindo. O que que eu posso fazer com isso? Ótimo. E aí, então, Uhum. você está se observando naquele Ótimo. momento. Uhum. Outra característica, assim, talvez outra atitude que a gente fala, né? É da gentileza, que eu acho que também é muito importante hoje em dia. Eu tenho visto, é um Uhum. termo que eu uso, que as pessoas gostam bastante, né? Mas é difícil. É da gente ter uma gentileza conosco. A gente, em geral, é muito gentil com o outro, né? Sei lá, né? Ai, Natália, como é que você tá? Não, você tá bem? Você está me ouvindo bem? Mas se for com a gente, tipo, não. Eu não devia ter feito isso. Nossa, falei uma besteira e tá. Então a gente se culpa muito, né? Em geral. Claro que eu estou falando do Isso. geral. Então a gente Uhum. tem um pouco desse cuidado com a gente também, né? Uhum. Eu estou bem, o que que eu posso fazer para me sentir um pouco melhor agora? No meio de um dia de Uhum. trabalho,
parar para tomar um cafezinho por 10 minutos sem ter aquela culpa de, eu tinha que estar trabalhando, eu não posso parar 10 minutos. Então, assim, esses pequenos cuidados com a gente. Então, na verdade, por isso que a gente diz que, na verdade, é um estado mental, né? Que a gente tenta englobar várias coisas. Não existe perfeição, né? E é um Não, processo, é uma com busca, né? certeza. É uma Uhum, busca. uhum. E você podia falar agora, Celina, um pouco dos benefícios, né? Da atenção plena, mindfulness, né? Posso falar. Então, assim, talvez os benefícios práticos, né, assim, que muita gente me pergunta, mas assim, como é que a gente percebe, né? Eu acho que com o tempo, como você falou, é uma prática, uma busca, a gente vai percebendo benefícios, assim, desculpa, me atrapalhei, mas como é uma prática, é como um exercício físico, né? Assim, talvez não adiante a gente fazer uma, duas vezes e aí parei, já acho que eu vou ter todos os benefícios, né? Aliás, como nós somos psicólogos, uma terapia que não adianta ir uma, duas sessões e achar que vai Isso. mudar. Então é como um exercício físico. Se você for à academia um mês, você vai ter uma melhora, talvez no seu condicionamento físico, né? Na sua performance. Sim, mas se você puder fazer um pouco mais de tempo, puder começar numa caminhada suave, daqui a pouco aumentar um pouquinho, daqui a pouco correr um pouquinho, você vai sentindo que seu corpo vai progredindo. Então, o nosso cérebro é um músculo e que também funciona assim. Então, a ideia é que você vá progredindo aos poucos. Então, os benefícios, assim, em termos cerebrais, talvez eu vou falar um pouco mais. Tem uma parte no nosso cérebro que fica tipo como se fosse, sei lá, uma reta aqui e aqui para baixo, bem lá no meio, que chama amígdala. E essa amígdala é responsável pelas nossas respostas, assim, talvez de estresse. Eu vou resumir, assim, que é bem lá, assim, um cérebro antigo nosso, da época dos homens das cavernas, assim, que ele era preparado para luta e fuga, né? Assim, a gente se via numa situação de perigo, a gente ou tinha a opção de lutar contra, sei lá, um tigre, ou a gente luta ou foge daquele tigre. E hoje em dia a gente avançou e a gente tem outras capacidades, até cognitivas, né, de poder pensar. E hoje em dia não são mais os tigres que são nossas ameaças, são outras ameaças. Mas quando essa amígdala lá no meio do cérebro é ativada, é quase como se a gente. É tão rápida essa reação que é como se um alarme dentro do cérebro disparasse, né? Então, a resposta de hormônio e tal é ativada como se fosse, digamos, um tigre. Então, com a prática do mindfulness, essa amígdala diminui assim a frequência do disparo do alarme. Então, assim, às vezes até diminui o tamanho da amígdala de uma pessoa que pratica com frequência, tá? Isso eu estou falando de um praticante com frequência. Ou seja, você reage menos a estresses. Não quer dizer que você não vá ter estresses. Só que você vai reagir menos. Ou talvez ter um tempo maior entre aquela reação e a sua resposta, sabe? Então, É como se diminuísse um pouco a intensidade das sensações, eu posso dizer assim? talvez até o tempo de resposta, né? Então, assim, Uhum. não é o tigre, mas sei lá, Uhum. é o e-mail Você do seu consegue chefe. elaborar mais Isso, ali. Tem, isso. inclusive, hoje eu falei sobre isso com uma pessoa. Tem um documentário na Netflix que fala, explica exatamente isso que você está falando. Acho que é Entendendo o Cérebro, salvo engano. Tem um Conheço, é esse. episódio sobre Exatamente. meditação Eu já e ele vi. explica exatamente essa parte que você está contando. Então fica Que de curiosidade. tem até Ah. um homem das cavernas correndo, não é esse? Acho que E é, eu acho que eu sim. já vi. Eu acho que eu já vi. E, enfim, Legal. esse é um dos benefícios. Uhum. Outros, a gente diminui a liberação do cortisol, que é o nosso Uhum. hormônio de estresse no Discreto. corpo, no Uhum. organismo, né? Uhum. Batimento cardíaco pode diminuir com a prática. E assim, e algumas outras coisas fisiológicas, né? Uhum. Resposta. Em termos mais práticos, talvez, o nosso foco você consegue melhorar, a concentração, você consegue ter, talvez, a nossa parte aqui do cérebro mais da frente, que a gente chama da nossa função executiva, né? Porque ela é responsável pelas nossas decisões mais elaboradas. A gente pensa um pouco mais com elas aqui. A gente não é tão que nem essa amígdala que responde muito rápido. Uhum. Essa aqui a gente consegue elaborar um pouco mais nossos pensamentos. Então, essa aqui a gente consegue ativar mais quando a gente pratica. Então, é o tal tempo de resposta que você falou.
Eu recebo um e-mail do Uhum. meu chefe, em vez de responder de cara e mandar, eu consigo pensar, o que que eu estou Ser sentindo, menos tá? impulsivo, né? Impulsivo, exatamente. A gente consegue ter esse tempo entre Uhum. a minha reação e o que que eu respondo, como eu respondo. Então, Ótimo. assim, Uhum. esses são alguns dos benefícios. Uhum. Perfeito. E como incorporar isso na minha prática, por exemplo? Como que eu posso fazer, né? Qual o caminho que eu trilho, né, o pessoal que está aí Sim, escutando, para incorporar? Eu já estou colocando algumas perguntas do pessoal, tá viu? ótimo. Obrigada. Tá? Então, eu sei que incorporar é uma pergunta que me fazem muito também. É assim, parece fácil, mas não é simples, aquela coisa assim, porque exige, desculpa, uma certa determinação, né? No começo, a gente Uhum. sugere práticas mais curtas mesmo, né? Que, como a ginástica que eu disse, você não vai pegar uma pessoa que nunca se exercitou e pedir para correr uma maratona. Você vai começar com 5 minutos, 10 minutos. Então, assim, no Mindfulness também é assim, a gente sugere práticas curtas e com o tempo a pessoa pode ir aumentando. Então, esse é um caminho, né? Então, que sejam 5, 10 minutos ali no começo. Se a gente pensar assim, 5, 10 minutos num dia, não é muito tempo. Bom, eu, Uhum. eu não acho assim também. Eu acho que se a gente pegar 5, 10, se a gente pensar no tempo que a gente fica hoje em dia em rede social, não é muito tempo. Mas eu entendo que parar para fazer algo, até hoje em dia que é pra gente, que é parar para se olhar, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, eu acho, hoje em dia. Não estou julgando de forma alguma, mas acho que a gente acaba fazendo pouco. Então, parece difícil. Por isso que eu estou dizendo, é simples, mas não é. Então, acho que Uhum. a ideia de ajuda, o que que ajuda, eu percebo? Tem aplicativos, tem pessoas que gostam muito de aplicativos para começar, porque tem um pouco aquela prática ali de o aplicativo avisa, às vezes tem aquelas notificações. Tem grupos, que aí assim até eu ofereço os grupos e tem outros colegas que oferecem, que você entra em grupo e você tem quase que aquele comprometimento com o grupo. E tem gente que gosta de fazer sozinha mesmo, tipo de começar a ouvir ou até fazer com um profissional sozinha. Mas a ideia é essa, é Uhum. começar a praticar no seu dia a dia para incorporando 5 minutos. Uhum. Depois você aumenta Uhum. para 8, depois 10, e aí fazendo uns Uhum. 15 por dia, 15 minutos por dia, já começa a se ver esses benefícios a longo E aí, prazo. é aquela prática de você ficar atento, observar seus sentimentos, ou observar algum objeto, como é que é? Então, no Mindfulness, a gente usa muito a nossa respiração e o nosso Hum. corpo, tá? Sensações Uhum. corporais, às vezes temperatura, cheiros. Ah, sim. Às vezes pode ser até, como você disse, observar uma coisa ao nosso redor, enfim, os sentidos, né? Nossos 5 sentidos e muito a respiração, sim. Por quê, né? Muita gente me pergunta por que isso. Primeiro, porque são aspectos que a gente só consegue sentir no momento presente. Então, eu acabo repetindo, né, muito isso, mas assim, por exemplo, se eu te disser, ah, não, Natália, eu lembro de uma vez que eu fui para a serra, aqui no Rio tem uma serra, enfim, que não é tão frio que nem no sul, mas enfim, é frio. E eu fiquei com muito frio na mão e minha mão ficou gelada. Eu posso lembrar disso, mas eu só consigo sentir a temperatura da minha mão agora. Eu posso Uhum. me lembrar que a minha mão ficou gelada, mas eu só sinto ela agora. Uhum. E a Uhum. respiração é parecida. Eu posso te dizer, ah, Natália, ontem eu corri de manhã, fiz uma ginástica, fiquei super ofegante, mas se eu parar para observar minha respiração, eu só percebo ela aqui e agora. Então, assim, elas Uhum. nos trazem para o momento presente. Presente. Então, Aham. essa é a ideia da gente usar essas ferramentas, digamos assim, né? Uhum. E Ótimo. essas Uhum. são as ideias assim que a gente fala para poder estar usando essas ferramentas. E agora aquela pergunta que não quer calar, né? Como é que eu uso, né, a atenção plena para controlar a minha ansiedade, né? Quando eu tô assim, eu posso usar a atenção plena numa crise de ansiedade ou não preciso esperar a crise de ansiedade para já ir estar nesse processo que a gente está conversando de exercitar mesmo, né? Essa atenção plena. É uma pergunta interessante, né? Eu acho que assim, pelo que eu vejo, né, o interessante é que você não espere estar na crise para tentar, que você pratique.
inclusive fora da crise, se possível, né, diariamente. Óbvio que se você não conseguir diariamente, um dia, dois, se não praticar, tudo bem. Porque se você estiver numa crise de ansiedade e não tiver a prática, o hábito, ela não vai vir com facilidade. Então você não vai. É difícil de explicar. Eu não sei se você está entendendo, mas assim, não vai vir como uma opção, Uhum, talvez. Então você vai ficar, talvez, claro. respiração Como se você não ofegante. tivesse aquele repertório ali. Você É não treinou isso. antes, né? Não vai ter esse Isso recurso você disponível. não tem você não treinou, né? É. Mais ou menos Então, assim, assim. é isso. Então, Uhum, é não deixar para a hora da crise para você lembrar de fazer a respiração ou a prática. O ideal é que você uhum, pratique, mesmo uhum, fora, não espere aquele momento, porque aí talvez uhum, naquele momento que venha uma crise de ansiedade você consiga lembrar, tipo, opa, estou percebendo que uhum, estou ansiosa, e aí é até curioso, muitas vezes a gente vê que a pessoa começa a se observar, porque também esses momentos da atenção plena, né, da nossa prática do uhum, mindfulness, nada mais é também do que um autoconhecimento. A gente começa a se perceber, sei lá, minha respiração é mais curta, é mais longa. Eu uhum, respiro mais aqui. Não, tem gente que respira mais no abdômen. uhum, Então você começa a perceber que quando eu estou ansiosa, minha respiração fica mais curta. Opa, então isso já é um sinal. Então quando você começar a perceber que sua uhum, respiração já está mais curta, está na hora de eu praticar, porque senão eu já sei que eu vou ter talvez uma crise. Então a gente começa uhum. a se conhecer um pouco mais. Então, minha Ótimo. sugestão seria essa, né? Não deixar para o Uhum, momento da crise, né? Mas acho que uhum, sim, ajuda, uhum, porque é uma prática que realmente trabalha essa questão da respiração e pode nos acalmar. uhum. A respiração, ela já, quando você respira do jeito certo, ela já manda um sinal para o cérebro, né? Dizendo ali para você já diminuir o ritmo, e isso tudo vai acalmando. Né? E eu acho que principalmente nessa percepção, né? Porque a ansiedade nada mais é da ânsia por alguma coisa. Então, é como se nós, né, a pessoa que sofre de ansiedade, todos nós, vivêssemos muito lá no futuro, muito lá na Uhum, frente, né, com um uhum, excesso de futuro. E pelo que eu estou percebendo, essa prática da atenção plena faz com que a gente foque mais ali no presente, né, com a respiração, eu não sei, com as sensações, talvez, não sei se eu uhum. posso colocar assim, né? Sim. Ah, eu ia fazer um comentário, desculpa. Da ansiedade. Hum, Não, eu lembrei que você falou da ansiedade hum, disso do futuro, é por aí. A gente fala assim, em termos uhum, gerais, é claro que cada um tem o seu, né, sua particularidade, mas assim, uhum, o ansioso, em geral, é uma pessoa que vive pensando mais no futuro, em geral, né? uhum, Então, o que que eu uhum. tenho para fazer amanhã? Amanhã eu tenho que terminar meu trabalho, amanhã, enfim, tá mais no amanhã, no futuro. Não precisa ser amanhã, Ou pode ser o depois. negativo também, né? Aquele que pensa muito negativo, né? No futuro, mas de forma Sim, negativa. mas em geral é futuro, né? Assim, em É, geral. isso. E o Uhum, que está mais para o passado, a gente tende a dizer, enfim, no mindfulness, a gente costuma dizer que uhum, tá mais para a pessoa que talvez tenha traços mais de ficar remoendo o que aconteceu, né? Essa questão uhum, ruminativa. Enfim, nenhum dos dois. uhum, Claro que a gente alterna, né? Mas assim, ter uhum, só uma tendência para só um não é tão bom, assim, tão saudável, talvez. Bom é uma palavra que nós psicólogos, né, a gente não gosta muito disso. é, Pensamento bom, ruim, sensação. uhum, Não é tão saudável você se agarrar a uma uhum, das pontas. Então, acho que uhum, é por aí, realmente. A uhum, ansiedade, quando vem, mexe com a nossa respiração. uhum, E você podendo ter uma noção de como é que me acalma. E tem isso que você disse, quando a gente respira aquela respiração mais completa, mexe também com o nosso nervo vago, que mexe com o nosso sistema isso, parasimpático, que uhum, acalma. Então, assim, tem todo uhum, um sistema aí envolvido no nosso organismo uhum, que traz já essa sensação de se acalmar, né? uhum. Que é É, importante. Celina, e também tem a questão de inúmeras comprovações científicas, né, do poder, assim, da atenção plena também, né? Muitas. Uhum.
Muitas, no começo foi um médico até, desculpa, médico não, ele é professor. Eu cismo dizer que ele é médico, e para mim ele é tão, Uhum, mas ele não era médico, ele é um professor, ele gostava muito de yoga, e ele fez vários estudos em Massachusetts, num centro de estresse, e ele fez várias pesquisas nos anos 70 nos Estados Unidos, isso. E fez várias pesquisas, assim, então, nos anos 70 tinha pouquíssimos casos, né, estudos, mas hoje em dia o que a gente vê de quantidade de estudo é isso, em pessoas com, enfim, depressão, ansiedade, inclusive em empresas, sabe, ambientes corporativos, empresas que você percebe quando as pessoas praticam, até poucos, né, você percebe que o clima melhora entre a própria equipe, uhum. é, crianças podem se beneficiar também, os Isso. adolescentes que passam Uhum, por fases, né, daquela mudança, muitas vezes né, que já estão naquela fase de mudança corporal, que já estão, né, uhum, o cérebro do adolescente tem toda aquela mudança que a gente sabe que é difícil, então eles também uhum. se beneficiam muito. Então tem muitos estudos hoje em dia sobre o mindfulness, É. realmente muita Uhum. comprovação aí científica, sim. Ótimo. A Marjorie está fazendo uma perguntinha, mas antes da gente responder a sua pergunta, Marjorie, para pegar o gancho ainda, continuar o que a gente está falando, eu queria que Uhum, você comentasse. Essa pergunta tem a ver com o que a gente acabou de falar, que foi o tá. pessoal que mandou na minha caixinha sobre o mindfulness com criança, né? A Uhum, prática do mindfulness com as crianças. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. tá. Então, é super interessante, né? Essa formação que fiz em 2018, que eu falei, foi para criança e adolescente. Foi muito legal, assim, muito interessante ver um professor de fora que tem muita prática, ele é psicólogo e já tem uma prática lá fora há mais tempo, então com em escola, na prática clínica, então acho que ele trouxe uma bagagem bem boa, assim, enfim, conhecimento, né? E trouxe algumas ferramentas bacanas. Aí logo depois, quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha ideia era essa. Eu tinha vontade de trabalhar com crianças também, porque eu achava que começa hoje em dia, pelo menos aqui no Rio, estou falando de Rio de Janeiro, né? Algumas escolas a terem, às vezes, assim, como uma aula extra, dar 15 minutinhos de mindfulness, incorporar um pouco isso, junto com uma yoga. Mas eu achava assim, por que não ser como uma atividade extra? A criança pode ir para um balé, pode ir para um judô, e por que não aprender a respirar, estar mais em contato com ela? Eu achava que isso podia ser uma boa. E acho que faz sentido, assim, as crianças é importante para elas. Eu acho que hoje em dia tem se falado cada vez mais, né, nessa inteligência emocional, nas crianças terem essa habilidade da regulação emocional, de estarem ali nomeando as suas emoções e estarem lidando melhor com elas, com as emoções. E o mindfulness entra como uma forma de estar regulando, né? Então, é uma forma mais lúdica com as crianças, com certeza, né? Eu acho que se eu chegar para crianças de 5, 6 anos, que eu já fiz práticas, né? E pedir, senta, vamos fechar o olho, respirar e tal, eles não vão fazer muito. Mas dá para fazer através de algumas brincadeiras, através de exercícios, a gente pratica, tem livros, enfim, eu não peguei, mas tem um bonequinho que eles adoram, tipo um ursinho, tem umas bolas, eu não sei se tem até no meu Instagram, eu acabei não pegando, desculpa, Natália. Mas enfim, Não, uma imagina. bola que Uhum, abre e fecha, colorida, a gente respira. Enfim, tem algumas uhum. lúdica, em geral é mais curta, né? Então, assim, não dá para fazer uma prática muito longa com a criança. É, E acho que é isso, tem que ser divertida, né? Então, acho que a criança tem que se Hum. entreter com aquilo. Mas elas E fazem. acredito que o efeito também, né, obviamente, é o mesmo, né? O tempo de resposta, né? Diminui a ansiedade, a Sim, impulsividade, né? sim. E o bacana, né? O interessante, na verdade, é quando os pais podem praticar junto, Junto. ou a gente pode Isso. trabalhar com esses Uhum, pais. E aí não é muito diferente uhum, da terapia, né? Porque se, por exemplo, né, os pais colocam para fazer um mindfulness, ou uhum. enfim, querem que o filho aprenda, mas chegam em casa, a criança chega em casa, e aí vem os pais lá, eu quero que você se acalme, eu quero que você fique tranquilo. A criança está vendo o exemplo de um pai que não está, enfim, sem julgar também, Calmo. né?
E não tá calmo, não tá sabendo, tipo, então ter Uhum, aquele momento de família, talvez de todo mundo uhum. fazer uma respiração junto, ou de noite antes de dormir, vamos fazer uma prática. Então, assim, eu entendo que é mais um momento do dia para a família estar junto, é mais uma tarefa, talvez, mas eu acho que é bacana quando a família investe junto, porque a criança Ah, tem esse sem muito do dúvidas. exemplo, né? Porque eu acho que o exemplo Uhum, é muito importante para as crianças, né? Mas uhum, é possível, é super possível. uhum. Eu quero comentar aqui, a Marjorie fez duas perguntas. Qual que é o Você tá vendo? tempo ideal de meditação de quem já pratica? Ela quer saber qual que é o tempo ideal e depois ela perguntou, tem gente que pratica 2 vezes ao dia, isso é necessário? Então, o tempo ideal que eles falam para começar, assim, estudiosos, eles são os estudiosos, né? Que falam, seriam uns 20 minutos por dia, assim, para começar a ter essas mudanças, tá? Se possível, meia hora, mas 20 minutos já dá para ter essas mudanças, assim, cerebrais, a gente sentir esses efeitos. Então, 20 minutos. Dois momentos do dia, né? Que foi isso que ela perguntou, dois, não é isso? É, se- Dois duas momentos do dia, vezes, duas vezes do dia. isso. 2 vezes Isso, ao dia é necessário? então, não é necessário. Se fizer, ótimo, assim, é mais, né, mais exercício para o nosso cérebro. Agora, o que acontece às vezes, eu conheço pessoas que fazem, às vezes assim, eu não tenho tempo para fazer os 20 minutos. Então faz assim, 10 de manhã, 10 de noite. Ou quer fazer os 10 minutos no começo, faz 5 de manhã, 5 de noite, para quebrar um pouco a prática, em vez de fazer os 10 Uhum, minutos seguidos. É uma sugestão, assim. O tempo total seria 20 minutos, mas você pode quebrar, fazer 5 de manhã, 15 de noite, ou você prefere. Enfim, você pode dar uma quebrada nisso. Então, talvez uhum, seja esse exemplo que a Marjorie está falando. uhum. Não sei se é E, isso. e para quem quer começar, tem algum livro, algum caminho que você indica? O Então, que que você indica? tem esses aplicativos que eu até falei, mas acho que eu não falei o nome, né? Tem o Headspace, que é muito conhecido, que tem em inglês, mas acho que tem em português. Tem um chamado Lojong, que eu acho bom. Eu posso até escrever depois, se você quiser. Tem Ah, o é Ins... bom postar nos stories depois, que aí o Tá pessoal bom. pega. Uhum. Tá. Qual que é o Tem outro? o Lojong, não sei se você ouviu. Tem um Uhum, chamado Insight Timer, que até tem algumas minhas uhum, lá, se alguém quiser. Tem algumas práticas minhas. Eu acho que isso é uma ideia, uhum, né? Quem quer aplicativo. Livro tem um azul que eu também posso postar, agora me faltou o nome, que é bom para começar. Ele tem até um CD que vem, uhum, ninguém mais usa CD hoje em dia, né? Mas acho que vem um link no final para ouvir pelo celular, enfim, CD é uma coisa uhum. que ele vem junto, um CD, então com umas práticas. É E o esses Atenção grupos, Plena ou não? é o O nome azul, dele? Atenção Plena Vivendo Melhor, não é esse? É um azul? Vivendo a Atenção Plena, é Pode algo ser. assim? Não é? Você tem aí, Acho porque que o eu meu tá sei lá qual que dentro. é. Eu Não, eu posso não tenho postar, ele não. eu Mas posso postar depois depois também. Aham. E acho que a outra sugestão são esses grupos, né? Grupos que têm Uhum. de prática, que eu acho que é muito interessante. Acho a troca do grupo muito rica, assim. Uhum. Porque eu acho que o Uhum. grupo, assim, um estimula o outro a praticar. As trocas são Uhum. bastante ricas. Então, é isso, como eu disse, né? Para você, talvez, essa prática você adore. Não, o outro talvez não goste tanto. Para mim, a respiração Uhum. fica curta aqui. Não, para mim... Então, isso eu acho muito bacana dos grupos. Uhum. E, Essa então, acho que troca, né? eu acho muito Uhum. rico, assim. Então, acho que são Uhum. algumas ideias para começar. Uhum. O pessoal, muito obrigada aí pela participação. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente podia fazer uma prática, Celina, aqui, né, com quem está online, Podemos, claro. Eu só queria né? fazer uma, na verdade, porque eu abri também hoje uma caixinha lá no meu Instagram Ah, e sim. uma pergunta que me fizeram, eu só queria, não sei se a pessoa Hum. está aqui, na verdade, não lembro, mas que era Mas a gente deixa salvo. sobre Hum. procrastinação e mindfulness, né? Eu acho que ajuda, assim, me perguntaram isso, se a procrastinação se pode melhorar, o mindfulness ajuda a procrastinar menos, né? Ou Uhum. ajuda na questão de procrastinação. Eu acho que sim, porque eu acho que a procrastinação tem um pouco disso, da gente
ficar com aquela coisa, né, de eu faço daqui a pouco, e daqui a pouco Uhum, não faz. Que eu acho que é uhum, diferente da questão de, tipo, conscientemente, tipo, deixar para fazer daqui a pouco que não é tão prioridade, uhum, né? Porque às vezes a gente uhum, tem tanta coisa para fazer que você divide as tarefas no que é mais importante, tá? uhum, É diferente a gente ficar procrastinando. Então, o mindfulness uhum, pode te deixar mais consciente do porquê você está procrastinando, ou uhum, mais foco e você está mais atento, então uhum, talvez fazer aquilo que você está procrastinando. Então, assim, uhum. eu acho que ajuda sim, sabe? Eu acho que mexe com essa questão do foco também. Não sei se a É, pessoa está porque eu aqui acho que a presente. procrastinação tem muito a ver com essa dificuldade de foco, né? Uhum, Porque é muito diferente de você dizer, ah, hoje eu estou cansado, vou deixar isso para terminar amanhã. É quando a pessoa às vezes nem uhum, consegue concluir, né? E vai uhum. mudando, alternando o foco. Pois E, é, e faz como a amanhã e atenção plena já trabalha isso, né? Essa questão de atenção, do foco, né? De aumento das respostas, com certeza é, ajuda sim. só não quis deixar de responder. Agora eu não lembro, Uhum. enfim, não sei se ela está aqui, mas enfim, se É, não eu fica vou deixar gravado. salva. Tá bom. Tem mais algum? Ah, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Depois que a gente encerrar a prática, vocês podem colocar também, né? Boa ideia. A gente pode fazer e se surgir alguma dúvida, estou à disposição também. Uhum. Então tá. Então Vamos lá podemos? fazer. Vamos lá. Podemos. Então, não sei se alguém já praticou, mas assim, a ideia da nossa prática é muita gente, como eu disse, até eu mesma, né? Achava que a prática era mais, enfim, naquela posição, sentada no chão e tal, mas não, a gente pode fazer isso numa cadeira, onde estiver. Se alguém estiver assistindo, né, sentada num sofá ou deitado, também pode ser. Então, em geral, a gente só fica mais assim, a sugestão, né, com a coluna mais reta, porque isso facilita a nossa respiração. Não sei se está dando para ver, deixa eu chegar um pouco para trás. Dá, né? Que a gente Já? facilita a respiração, a gente não fica, né, numa postura muito torta, assim, a gente só fica mais reta. Pés no chão, a gente não cruza as pernas, né, em geral, quando a gente vai praticar. E as mãos podem estar apoiadas sobre as pernas, ou sobre a cadeira do lado, ou sobre a mesa, enfim. Tudo bem, está deitada. Eu estou vendo que a Josiane colocou que está deitada, tudo bem também. E aí, a minha sugestão é que feche os olhos, porque a gente tem menos estímulo externo. Se alguém não se sentir confortável de fechar os olhos, também tudo bem. Você olha um pouco para baixo, assim. E aí a gente vai, então, inspirar e expirar umas 2 vezes, trazendo atenção para esse momento, percebendo como é que está o seu corpo aqui e agora. Levando atenção para os seus pés. Talvez eles estejam encostados no chão. Perceba o contato deles com o chão, com seu sapato. Ou talvez, se você estiver deitada, deitado, você consiga perceber alguma outra sensação, a temperatura do seu pé. E se observa. Agora eu vou sugerir que a gente leve a nossa atenção para a respiração nas narinas. Veja se você consegue perceber o ar entrando e saindo. Não precisa mudar o ritmo da sua respiração, a gente só quer se observar nesse momento. Talvez a sua atenção já tenha se distraído com algum outro pensamento.
E tudo bem, isso é super natural. A gente só traz a nossa atenção de volta para a nossa respiração. Agora a gente leva a atenção para a respiração no nosso peito. Percebe se você consegue sentir o seu peito subindo e descendo conforme a gente respira. Como é que é se observar dessa forma? E novamente, se a mente se distrair, a gente traz ela mais uma vez, sem criticar, com gentileza. E agora a gente leva a atenção então para o nosso abdômen. Se quiser colocar a mão sobre o abdômen, pode, se não quiser, tudo bem. Percebe se você sente seu abdômen subindo e descendo conforme você respira. Percebendo o fluxo do ar que entra pelas nossas narinas, passa pelo nosso peito, desce para o nosso abdômen. E depois faz o sentido contrário, né? Sai do nosso abdômen, passa pelo peito e sai pelas narinas ou pela nossa boca. Pode soltar a mão se você quiser, se você tiver colocado sobre o abdômen. Percebe seu corpo como um todo agora, como é que você se sente nesse momento. Como é que estão seus pensamentos, talvez suas sensações. A gente pode ir dando umas 3 respiradas fundas, cada um no seu ritmo. Vá lentamente abrindo os olhos e voltando para esse momento. Como é que foi, Natália? Se você quiser compartilhar, né? Você que está aqui comigo. Nossa, então eu tava até com uma pontinha de dor de cabeça aqui, ó. Percebi que tava muito ligada a tensões do dia, né? Passei umas Uhum, semanas aí não muito boas, né? uhum, Para quem tá me acompanhando no Instagram sabe, né? A Celina uhum. também sabe. Então, acho que até deu uma relaxada. Só que Que eu bom. tive um pouco de ansiedade aqui enquanto Uhum. tava. Você sabe Com a quando respiração. você, nossa, será que vai demorar muito? Eu tenho um pouco Uhum. disso também, às vezes. Não sei se vocês Uhum. sentiram aí também, né? Mas eu percebo Uhum. que isso é mais uma ansiedade minha. Mas, nossa, dá até eu tô até um pouco mais relaxada. Que bom. Cabeça mais leve. Muito bom. É, que bom, tô vendo Alguém que as pessoas. gostaria de compartilhar alguma coisa? Você ia falar alguma É. coisa, Celina? Não, Desculpa, eu estava pode vendo que colocar. algumas pessoas colocaram, muito bom, fico feliz, e acho que isso que você comentou é Uhum, normal também. É, essa uhum, sensação, né, de não sei se vai demorar muito, quanto tempo vai demorar, é um pouco, é super normal também no começo, porque acho que como é uma uhum, prática nova, acho que você não tinha praticado ainda, né? uhum. Já tinha feito, não? Não, é nas aulas de yoga, né? Tem no finalzinho. Entendi. Mas assim, é um pouco parecido, né?
Mas eu acho que é um momento, assim, sabe? Sim, às Que eu vezes é o estou. momento do dia, claro, claro, tudo varia. Mas acho que às Aham, vezes isso acontece mesmo, né? E é super natural, essas são as nossas inquietudes da cabeça, assim, que vão uhum, aparecer. E esse é o treinamento, uhum. né? A gente trazer de volta. Mas você fez, você É. praticou, Isso, então. não, sim, é. Porque eu acho que é justamente isso, Celina, que você colocou, né? O exercício é esse, é você o tempo todo ali Uhum, fugindo, às vezes, né? Querendo, nossa, que horas que vai acabar? Ou seu pensamento se desviando e você, de forma gentil, como você colocou, né? uhum, Simplesmente trazendo de volta. voltando a atenção de volta para a respiração. Tudo bem se Uhum, você se distraiu, tudo bem se você tá cansado ou tá com aquela, igual a Marjorie sim. colocou, movimentando muito com o corpo, né? Ah, não Tudo vi. bem, né? Tá tudo É, bem. Então, com gentileza, retorna, né? é isso aí. A ideia é Com a essa. respiração. Eu acho que eu peguei bem isso. Para mim foi o que ficou, assim, né? Que é uma prática leve, né? Uhum. Leve, gentil. E acho que é isso. E às vezes, assim, começar com Uhum, práticas curtas e às vezes vão uhum, surgir esses desconfortos, né? Ah, eu quero me mexer, uhum, ai. Às vezes acontece muito, eu vejo muito com práticas de colegas, né? Ah, uhum, eu quero me coçar, ai, dá coceira em tudo que é lugar. E às vezes a gente vai coçar mesmo, tipo, porque é isso. é, E às vezes não, você vai tentar ver, tipo, deixa eu ver se eu uhum, não coçar o que acontece. Tipo, é isso, é um uhum. pouco da mente curiosa que eu falei no começo, é um pouco de Isso. deixa eu ver e aceitar. E se um Uhum, dia eu não conseguir, tipo, se você quisesse, né, sei lá, não, vou abrir o uhum, olho porque tá insuportável. Tudo bem, você podia tentar mais tarde ou tentar amanhã. uhum. Eu acho que é um pouco dessa gentileza, por isso que eu falei essa palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Ah, Que a eu gente tem que ter com gostei a gente, também. sabe? Eu acho que é Isso. muito Aham. importante. Celina, você quer comentar um pouquinho dos grupos que você tem, como que funciona? Posso falar, então. Agora eu estou É. abrindo um aqui, seria o Uhum, último aqui de novembro. Por enquanto está meio uhum, online ainda. Né, vai ser aqui em novembro, vai pegar meio de novembro a meio de dezembro, né? Vão ser 4 semanas online, uma vez por semana. Esses encontros são uma vez por semana de 1h15, mais ou menos, porque para poder ter essa troca que aqui eu tenho com você, né, Natália? É ótimo, mas uhum, acaba que no grupo a gente consegue ter uma troca um pouco maior. uhum, E é isso, assim, são encontros de 1h, 1h15 para poder fazer uhum, práticas, falar um pouco sobre o que talvez com um pouco mais de detalhe, falar alguns outros termos, que aqui em 1 hora a gente não consegue falar tudo, né? Mas acho que deu para passar uma ideia boa do que é o uhum, mindfulness. E tem gente que prefere também individual, sabe? Eu já tive muita gente que me procurou, uhum. prefiro individual, não gosto de fazer em grupo. Então tem essa possibilidade também da pessoa me procurar no individual. Olha, quero fazer individual, não me encaixo no horário do grupo, você pode fazer comigo tal dia, tal hora. Então também é uma possibilidade. E acho que agora com o online tem essa hora que eu acho que o presencial Caiu? ajuda. Não, eu estou ouvindo. Você está me Ah, ouvindo? tá. Ouvi. Aham. Ter essa vantagem, né, da gente conseguir fazer Uhum, com pessoas que não são só do Rio, mas eu já estou voltando a atender também no consultório. Então, assim, uhum. podemos combinar. Se alguém quiser mandar mensagem, pode me mandar que eu respondo. É um prazer, O será um prazer. Instagram da Celina tá Estúdio Sat, né? Isso, obrigada, Depois eu Natália, vou é isso. marcar ela. E aí, Celina, depois você posta nos seus stories a dica do Com aplicativo, do certeza, do livro. livro. Pode E aí deixar. você me marca que eu reposto também. Pode Aí o deixar para pessoal te todo mundo. acompanha lá, né? Tá bom, Você quer Natália. deixar mais alguma dica? Vamos fazer umas considerações finais para a gente poder encerrar? Pode ser? Se fosse para deixar a dica, eu acho que eu deixaria essa, que eu acho muito importante, essa da Uhum, gentileza, sabe? Da gente ter esse cuidado com a gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Que a gente vou até usar uma metáfora que eu adoro, uhum, que eu não sei se eu já te contei, Natália, mas que eu adoro, que é aquela do avião, que, enfim, no avião que eles falam muito, né? Da gente primeiro colocar a nossa máscara para poder botar a do outro primeiro, que parece um pouco egoísmo às vezes, né? Nossa, eu vou botar primeiro a mim. Mas é um pouco isso que a gente tem que fazer às vezes, né? Não estou falando para ninguém ser egoísta, mas se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai estar bem para cuidar do outro? Então, nessa pandemia, isso. eu tenho visto um pouco isso. É uma metáfora que eu gosto muito, sabe? Então, a gente se cuidar, a gente está se olhando,
é cuidar do mental, do físico, da casa, sabe? Você que passou por umas semanas difíceis também sabe. Então, assim, a Uhum. gente tem que estar bem para poder ajudar o outro. Então, as pessoas que estão aqui, né, obrigada pela participação, estarem se cuidando também para poder estar bem aí para ajudar as pessoas. Acho que seria esse o recado, né? Ótimo. Celina, eu quero agradecer você, sua disponibilidade, foi ótimo. Eu Imagina. adorei esse tema, quero Também. estudar mais. Depois eu vou Obrigada. conversar com você algumas coisas Vamos, aí, né? Eu vamos adorei. Então, sim. quero te agradecer muito a sua gentileza, a sua disponibilidade Imagina. e agradecer o pessoal que participou com a gente, viu? Uma Também. boa noite, né? Uma ótima terça, né? Um restinho de terça, um restinho de semana. E se vocês quiserem saber mais, seguem a Celina lá, que ela sempre posta muita coisa legal. Obrigada, Natália. Boa noite e obrigada a todos, gente. Tchau, Beijos. Tchau. tchau.